Fala, minha nação rubro-negra, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está chegando agora aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos ao meu Mengão News. Eu estou chegando com a energia lá em cima, trazendo aquele pacotão de informações que você respeita e que você precisa saber para ficar, como sempre, muito bem informado sobre tudo, absolutamente tudo o que acontece nos bastidores do nosso clube de regatas do Flamengo. Hoje a gente tem muita coisa para conversar. O clima está quente, as notícias estão fervendo e eu preparei um conteúdo completíssimo para a gente destrinchar cada detalhe do que vem acontecendo no Ninho do Urubu e nos bastidores do mercado da bola. Prepare o seu coração, porque temos novidades quentíssimas sobre a negociação que está parando o Brasil. O retorno de Lucas Paquetá. A coisa andou, a coisa esquentou e eu vou te contar o porquê dessa mudança de cenário. Tem também aquela situação de mercado envolvendo o São Paulo, uma troca que pode mudar a configuração do nosso elenco. Marcos Antônio chegando, Alan saindo, vamos analisar isso com calma. E claro, temos novidades sobre o nosso comandante Felipe Luiz visando a temporada de 2026. E obviamente tudo sobre a preparação para o Clássico dos Milhões contra o Vasco nesta quinta-feira. Mas antes, você já sabe, né? Se você é Flamengo de corpo, alma e coração e ainda não faz parte da nossa família aqui no YouTube, para tudo agora. Desce aí, clica no botão de inscrever-se. É de graça e você fortalece demais o nosso trabalho aqui no meu Mengão News. Já se inscreveu? Então aproveita e esmaga esse like, deixa o joinha para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de primeira e compartilha com geral no grupo da família e dos amigos. Feito isso? Então vem comigo. Cola aqui que a gente vai mergulhar nas notícias agora. Vamos começar falando sobre bola rolando, sobre a expectativa para ver o Mengão em campo. Quinta-feira é dia de clássico, quinta-feira é dia de Flamengo e Vasco, um jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E a gente sabe que clássico é clássico e vice-versa, não tem jogo amistoso contra o Vasco, a rivalidade entra em campo e a gente quer vencer sempre. Eu estava acompanhando diversas análises, inclusive de comentaristas lá da TNT Sports, e a visão é clara. Se o Flamengo colocar a cavalaria, se colocar o peso da camisa e a qualidade técnica que tem, o time tem totais condições de vencer esses jogos, de garantir a classificação e, por que não, de buscar o título com autoridade. A gente sabe da força do nosso elenco. E para esse jogo de quinta-feira, a preparação tem sido intensa, mas também cheia de detalhes curiosos que eu preciso contar para vocês. O comando da equipe para este duelo ainda está nas mãos do técnico Bruno Pivetti. Ele é quem está à frente da preparação, montando a estratégia para encarar o rival no Maracanã. Existe uma chance, e eu diria que é uma chance considerável, uma chance grande, de vermos alguns jogadores da equipe principal, ou jogadores que estão ali transitando entre os times, figurando nessa partida. A ideia pode ser misturar a equipe, dar rodagem, colocar alguns nomes de peso junto com a garotada para fortalecer o time nesse clássico. Agora, deixa eu te contar um bastidor que chamou a atenção recentemente lá no Ninho do Urubu. Aconteceu um atraso no treino comandado pelo Bruno Pivetti. E você, torcedor atento, me pergunta, mas por que atrasou? O que aconteceu? A explicação é justamente essa conexão com o time principal. O treino atrasou porque a comissão técnica, o Bruno Pivetti e sua equipe ficaram aguardando. Eles ficaram na expectativa para saber se alguns jogadores do elenco profissional da equipe de cima iriam descer para participar da atividade. Havia essa possibilidade, havia essa espera para ver quem estaria à disposição para integrar o treino visando o jogo de quinta. A informação que nós temos é que, naquele momento específico do atraso, nenhum atleta do time principal desceu. O treinador ficou aguardando, deu aquele tempo, mas como ninguém se apresentou naquele instante para a atividade específica, o Bruno Pivetti deu início aos trabalhos. Ou seja, o treino começou com um certo atraso, mas foi realizado. O trabalho foi concluído, a preparação tática e física foi feita com os jogadores que estavam ali à disposição. Mas a expectativa continua. Estamos monitorando a cada hora, a cada momento, para ver se nessa reta final de preparação, se nos treinos que antecedem a partida de quinta-feira, esses jogadores do time principal vão se juntar à equipe do Bruno Pivetti.
é uma situação que ainda está em aberto. O Felipe Luiz, nosso técnico principal, já tem ali no radar que alguns nomes podem ser utilizados, mas a oficialização, a confirmação de quem desce e de quem joga é algo que a gente aguarda a qualquer momento. Nomes? Temos especulações fortes. Jogadores como o volante Alan, que precisa de ritmo, o atacante Michael, que é sempre uma arma perigosa, o Emerson Royal, o zagueiro Vitão e até o André, que foi apresentado recentemente. São peças que poderiam sim aparecer no time do Bruno Pivetti para dar aquele up na qualidade e na experiência para um jogo pesado como é um Flamengo e Vasco. Então, a gente segue de olho. O Flamengo finaliza essa preparação e a gente fica na torcida para que, independente de quem entre em campo, o time represente o manto sagrado com raça, amor e paixão. O jogo é quinta-feira, às 9h30 da noite no Maracanã. O palco está montado e a gente vai seguir acompanhando cada detalhe para trazer para você. Falando em Felipe Luiz, vamos para uma notícia que traz tranquilidade e projeta o futuro. O nosso treinador, o homem que comanda a beira do gramado, já está apto, já está liberado para fazer a sua estreia para valer na temporada de 2026. Ué, mas ele já não era o técnico? Você pode perguntar. Sim, mas existe a burocracia, existe a papelada. O contrato anterior ia até o dia 31 de dezembro, e para 2026 era preciso renovar, assinar e, o mais importante, publicar. E a boa notícia é essa. A CBF publicou no BID, o Boletim Informativo Diário, a renovação do contrato do técnico Felipe Luiz. Está lá, preto no branco, oficializado. O novo vínculo vai até o final de 2027. Isso mostra confiança no projeto, mostra continuidade. Com essa publicação no BID, o Felipe Luiz está regularizadíssimo, pronto para assinar a súmula e comandar o time na beira do campo. A estreia oficial da equipe principal, com o Felipe Luiz no comando, deve acontecer no dia 28, diante do São Paulo, na abertura do Campeonato Brasileiro. Então, torcedor, pode ficar tranquilo, o professor está on, está renovado e está com a caneta na mão para escrever mais capítulos vitoriosos na nossa história até o final de 2027. E já que tocamos no nome do São Paulo, vamos entrar agora numa novela de mercado que está agitando os bastidores e que envolve uma troca de peças importantes. O assunto é Marcos Antônio no Flamengo e Alan no São Paulo. Essa negociação, que parecia ter dado uma esfriada, voltou a esquentar. Flamengo e São Paulo retomaram as conversas, voltaram para a mesa de negociação para discutir essa possibilidade de troca. Vamos entender o cenário. O São Paulo, o clube paulista, sinalizou positivamente. Eles olharam para a proposta do Flamengo, para a ideia da troca e disseram: ok, vamos conversar, isso nos interessa. E por que interessa tanto ao São Paulo? A informação que vem de lá é que o time tricolor está vivendo um momento delicado financeiramente, especialmente após o afastamento do presidente Júlio Casares. A nova direção precisa gerar receita, precisa fazer caixa, precisa de dinheiro de forma imediata, e uma negociação desse porte pode envolver cifras, pode envolver alívio na folha, pode envolver compensações que ajudam o caixa do clube paulista. Por isso, os dirigentes dos dois clubes, tanto do Flamengo quanto do São Paulo, intensificaram as conversas. O telefone não para de tocar, as reuniões estão acontecendo. O Flamengo, e isso eu já falei aqui no canal outras vezes, tem um interesse real, um interesse concreto na contratação do Marcos Antônio. O jogador agrada, o perfil agrada. O Flamengo chegou até a sinalizar com uma proposta à parte, uma compra direta, tentando trazer o Marcos Antônio sem envolver outros atletas. O Flamengo tem esse poder de fogo. No entanto, o São Paulo, para liberar o Marcos Antônio, quer uma reposição técnica. Eles não querem apenas perder o jogador, eles querem alguém para colocar no lugar. E é aí que entra o Alan. O São Paulo vê com bons olhos a chegada do volante Alan para suprir essa saída. E, além do jogador, o São Paulo também deve buscar uma compensação financeira, pegar uma grana nessa operação, justamente pela necessidade de caixa que eu mencionei agora há pouco. Eles aceitam fazer o negócio, mas querem moldar a operação para que seja vantajosa financeiramente e tecnicamente para eles. Do lado do jogador, do lado do Marcos Antônio, as notícias são animadoras para a nação.
Segundo as informações que apuramos, os termos de acerto entre o Marcos Antônio e o Flamengo já estão praticamente definidos. Está tudo ok entre o jogador, o seu representante e a direção do Flamengo. O José Botto, dirigente do Flamengo, e o técnico Felipe Luiz já deram o aval, já conversaram, já alinharam o projeto esportivo com o atleta. José Botto quer, Felipe Luiz quer, Marcos Antônio quer. O triângulo está fechado. O jogador quer vestir o manto. O que falta agora? Falta o sim final entre as instituições. Falta Flamengo e São Paulo baterem o martelo nas condições da transferência. Como o Júlio Casares foi afastado lá no São Paulo, a nova direção é quem está tocando o barco, e isso pode trazer novos elementos para a negociação, mas o fato é que as conversas estão rolando e são intensas. Agora eu quero saber de você, torcedor. O que você acha dessa troca? Alan por Marcos Antônio, você acha que o Flamengo sai ganhando? Você acha que o Alan ainda poderia render mais ou é hora de mudar os ares e trazer o Marcos Antônio, que é um desejo antigo? Eu quero ler a sua opinião aqui nos comentários. É muito importante saber o que a nação pensa sobre esses movimentos de mercado. Escreve aí embaixo, sem medo de ser feliz. E agora, rufem os tambores. Vamos falar dele. Vamos falar do assunto que domina as rodas de conversa, os grupos de WhatsApp e o pensamento de todo rubro-negro apaixonado. Flamengo e Lucas Paquetá. A notícia é boa, a notícia é quente, a notícia é de avanço. O Flamengo avançou para valer nas tratativas, avançou de forma contundente para concretizar a contratação do nosso cria. A informação atualizada que chega para a gente nesta manhã é que o West Ham, da Inglaterra, finalmente sinalizou. Eles deram o sinal de luz verde para negociar. O clube inglês informou ao Flamengo que aceita, sim, abrir conversas para vender o Lucas Paquetá. E não é só isso. Eles já colocaram um preço na mesa. O valor definido pelo West Ham para liberar o craque é de 45 milhões de euros. Fazendo aquela conversão rápida para a nossa moeda, na cotação atual, estamos falando de algo em torno de 280 milhões de reais. É dinheiro? É muito dinheiro. Mas estamos falando de um jogador de nível mundial. Eu vinha falando aqui no canal que o West Ham poderia aceitar, que existia essa possibilidade, mas faltava a oficialização, faltava eles virarem para o Flamengo e dizerem: ok, senta aqui, o preço é esse. E isso aconteceu. O clube inglês sinalizou e definiu o valor. E qual é o grande trunfo do Flamengo nessa história? Por que o West Ham, que é um clube rico da Premier League, aceitou negociar com o Flamengo? A resposta é simples e enche o nosso coração de orgulho. A vontade do jogador. O Lucas Paquetá quer voltar. O Lucas Paquetá já deixou claro, cristalino para todo mundo ouvir, inclusive para a diretoria do West Ham, que ele quer ser negociado com o Flamengo. Ele não quer ir para outro gigante da Europa, ele não quer ouvir propostas de outros lugares. O foco dele, o desejo dele, é o Rio de Janeiro, é o ninho do urubu, é o Flamengo. Essa postura do atleta é fundamental. Quando o jogador quer, quando o jogador bate o pé, meio caminho já está andado. E a distância entre o que o West Ham pede e o que o Flamengo quer pagar não é um abismo intransponível. O West Ham pede 45 milhões de euros. O Flamengo, por sua vez, já se mostrou disposto. Já sinalizou que pode chegar na casa dos 42 milhões de euros. Olha só, de 42 para 45, a diferença é pequena perto do montante total. É uma questão de ajuste, de negociação, de parcelamento, de bônus. As conversas estão acontecendo exatamente nesse momento para aparar essas arestas. Jornalistas renomados como o Mauro César Pereira já trouxeram a informação confirmando esse avanço. Não é boato de internet, é informação apurada. O rubro-negro vai intensificar, vai colocar o pé no acelerador nessas conversas durante essa semana. O objetivo é fechar. O Paquetá já aceitou os termos contratuais com o Flamengo. Salário, tempo de contrato, projeto. Com o Paquetá está tudo certo. Ele deseja retornar, ele está ansioso para voltar a vestir a camisa 10 ou o número que for e desfilar seu futebol no Maracanã. Agora, a bola está com as diretorias para finalizar o acordo entre Flamengo e West Ham. A gente vive nessa expectativa, né? Tivemos uma semana inteira falando de Paquetá e agora iniciamos mais uma semana com o nome dele no topo das pautas. E não é para menos. É um jogador que muda o patamar,
é um jogador identificado com a torcida. O Flamengo está fazendo o seu esforço, a diretoria está trabalhando, está fazendo a engenharia financeira necessária. E do outro lado, temos um torcedor em campo. O Paquetá não pensa em outra coisa. Na cabeça dele só tem Flamengo, Flamengo e Flamengo. Acabou. Ele não quer saber de nada que não seja o Mengão. E sinceramente, torcedor, a minha sensação é que isso está virando uma novela. Sim, mas daquelas novelas que a gente gosta de assistir porque sabe que o final vai ser feliz. É uma novela boa, movida pelo desejo e pela vontade inabalável do Lucas Paquetá de estar aqui com a gente. Eu acredito, e acredito muito, que logo, logo isso vai acabar. O Flamengo vai bater o martelo, o West Ham vai ceder ali, o Flamengo cede aqui, e essa situação será concluída com sucesso. Teremos o nosso garoto do ninho de volta para casa. E você? Qual é o seu nível de ansiedade para ver o Paquetá de volta? De 0 a 10, quanto você quer essa contratação? E sobre o valor? 45 milhões de euros. Você acha que vale o investimento? É o preço de um craque de seleção brasileira e Premier League. Na minha opinião, vale cada centavo pelo retorno técnico e de marketing que ele traz. Mas eu quero ouvir você. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião sincera. Vamos debater, vamos conversar, porque aqui a voz da torcida é o que mais importa. Bom, nação, por agora é isso. Esse foi o nosso boletim, esse foi o nosso resumo carregado de informações e de esperança. Eu vou seguir aqui, focado, ligado em 220 volts, monitorando tudo. Qualquer novidade, qualquer vírgula que mudar nessa história do Paquetá, do Marcos Antônio ou da preparação para o jogo contra o Vasco, eu volto aqui correndo para contar para vocês. Eu vou ficando por aqui, mas prometo que volto em breve com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso Clube de Regatas do Flamengo. Não se esqueça de se inscrever no Meu Mengão News, deixar o like e ativar o sininho. Um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia sempre leal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.